A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Hoje vou falar sobre o perigo de agir no lugar de Deus, tá? Havia um homem meditando na palavra, né? Ele estava sentado debaixo de uma árvore, certo? Então ele avistou algumas formigas carregando uma joaninha. Movido por compaixão, ele pensou o seguinte: vou salvar essa joaninha, né? Então ele pegou essa joaninha, colocou nas mãos, né? E quando ela estava recuperada, ela bateu as asas e voou. Quando ela voou, passou um pássaro e pegou essa joaninha e matou ela, certo? O que eu quero falar com isso? Muitas vezes nós agimos por conta própria e esquecemos que quem tem o poder de agir em todas as situações é Deus, tá? Eu vou falar uma passagem, né, que fala o seguinte, né? Uma das maiores tentações humanas é querer controlar o amanhã e fazer justiça com as próprias mãos, tá? Muitas vezes nós tentamos dar aquela famosa ajudinha para Deus, certo? E no caso nós assumimos um trono que não é nosso, nós assumimos um local que não é nosso, certo? Um exemplo que eu vou dar está em 1 Samuel capítulo 13, que fala o seguinte: olha só, o rei Saul, ele cansou de esperar pelo profeta Samuel. Ele ficou ansioso com o exército inimigo, então ele decidiu ele mesmo oferecer sacrifício a Deus. O que ele quis fazer? Ele quis fazer um trabalho que não era dele. Ele tomou uma atitude que não era dele, certo? Qual foi a consequência de tudo isso? O rei Saul, ele achou que estava resolvendo um problema, mas sua impaciência custou o seu reino. Olha só, muitas vezes nós tentamos fazer algo pelas nossas próprias mãos e nós deixamos o agir de Deus a segundo plano, entendeu? Agir no lugar de Deus geralmente nasce, olha só, agir no lugar de Deus geralmente nasce do medo, da pressa, da falta de confiança no tempo de Deus e na própria ansiedade, querer resolver tudo rápido, tudo no nosso tempo. Porque nós temos que pôr na cabeça, no coração, que não é nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus tem um tempo certo para agir, Deus tem um tempo certo para operar tudo que está ao alcance dele, certo? Outra coisa muito importante, assim como aquela pessoa que estava meditando e viu uma joaninha sendo carregada pelas formigas, ele não pensou. Conclusão, ele pensou sem meditar, sem assim expressar o que podia acontecer, simplesmente ele quis ajudar. Muitas vezes nós ser humano, quando nós vemos uma situação que a gente tem aquele ímpeto de estar ajudando, ímpeto de estar fazendo algo, a gente acaba até passando na frente de Deus, certo? O que aconteceu? Ele quis salvar a joaninha, mas de repente, quando a joaninha estava salva das formigas, ela ia ter uma morte lenta ali no formigueiro, simplesmente veio um pássaro e matou ela, certo? Muitas vezes a gente está com essa ânsia de estar querendo ajudar, a gente esquece que aquela pessoa que a gente está tentando ajudar está passando por um processo de Deus, que Deus está tratando aquela pessoa. Eu não digo que nós não temos que ajudar, eu não falo que nós temos que virar as costas para um necessitado. É nosso dever de ajudar, é nosso dever de consolar, e é nosso dever de estar levando essa pessoa ao entendimento para que ela possa entender, que ela possa compreender que só Deus pode agir na vida dela, quando nós damos permissão, quando nós damos autoridade e é através da fé, certo? E João, olha só, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, fala o seguinte, olha só, quem está falando? Jesus Cristo. Ele fala o seguinte, ó: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Agora, uma parte muito importante dessa parte. Ele fala o seguinte: pois sem mim vocês não podem fazer nada. Isso é Jesus falando. Eu espero que quando você for fazer qualquer ato, dependendo da circunstância ou a situação, peça primeiramente a direção de Deus, que Deus tem o prazer, o amor de estar te direcionando no melhor caminho. Espero que vocês fiquem com Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém?